nossa escola bíblica. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia do Senhor, em que fomos alimentados, ó Deus, pela sua palavra, instruídos por ela, e te pedimos agora nesse momento que o Senhor continue a nos ajudar, ó Deus, na compreensão daquilo que vamos tratar nesse momento, um assunto tão elevado, tão importante para a tua igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude na compreensão, na explicação daquilo que vamos falar. Isso te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar aí na seção 5 do capítulo 7 da nossa confissão. Vamos fazer a leitura aí. Nós vamos fazer algumas considerações aí dentro dessa seção. A seção 5 diz assim: esse pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão do Cordeiro Pascual e de outros tipos e ordenanças dados ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna. Essa dispensação chama-se o Antigo Testamento. Nós temos visto aí na exposição da confissão, especificamente aí do capítulo 7, que fala sobre o pacto, sobre a aliança de Deus, né, com o seu povo. Nós temos visto que a história da redenção, de Gênesis a Apocalipse, nós temos visto como ela é soberanamente administrada por Deus por meio de pactos. E especificamente aí tratando desse assunto, na última exposição, nós vimos aí que o pacto da graça, o pacto da graça expressa a ideia de que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, Deus salva o seu povo pela obra do mediador da aliança, que é Cristo Jesus, sem que haja qualquer iniciativa da parte humana. Esse é o ponto aí que nós temos visto, e a última sessão aí tratou aí de mostrar essa questão. Embora a gente sabe que existam algumas linhas de interpretação aí que vão tratar do pacto, né, dessa ideia do pacto da graça somente em vigência a partir do Novo Testamento, nós podemos ver e nós temos visto que esse pacto da graça ele já está vigorando desde que o homem pecou, desde que o homem caiu e Deus foi até ele. Deus procurando o homem, aquele cenário ali no Éden, quando o homem peca, quando o homem transgride, desobedece aquilo que Deus havia estabelecido, aquele ato, aquele cenário ali já mostra. Não foi o homem que quando percebeu, quando viu a sua condição, ele, peraí, vamos lá, deixa eu confessar aqui o meu pecado, deixa eu procurar o Senhor. Não. O cenário ali foi um cenário totalmente diferente, que é o cenário que vai reportar a condição do homem daí para frente. Deus manifestando graça, indo ao homem, né, resgatá-lo. Aquele cenário ali ele mostra bem essa realidade, né? Deus, então, ele faz promessa, cobre sua vergonha, e a partir de então, essa graça é amplamente manifesta. E nosso objetivo aqui é mostrar como esse pacto de graça ele é administrado no
Antigo Testamento, nesse momento, na próxima aula, no Novo. E como os crentes do Antigo Testamento podiam ser salvos por Cristo mesmo antes dele vir a esse mundo como o nosso Salvador, como o homem, como Deus homem. E aí nós temos essa primeira parte, nós fizemos essa divisão, né, para tentar trabalhar de forma mais adequada. Essa primeira parte que vai tratar: esse pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho. E aí nossa confissão vai colocar: sob a lei foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão do Cordeiro Pascual e de outros tipos de ordenanças dados ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo que havia de vir. A primeira questão, então, que nós precisamos tratar aqui é como nós devemos lidar com essa diferença na administração do mesmo pacto nos dois tempos. E, assim, algo que eu julgo muito importante tratar aqui, né, dentro de uma escola dominical, de uma aula, trazermos aqui algo que eu creio que muitos irmãos conhecem, já ouviu falar, dessa linha de interpretação bem confusa, e que a grande maioria dos cristãos hoje abraçam, né? E muitas igrejas seguem mesmo sem saber que são, que é o dispensacionalismo, né? A ideia dispensacionalista acerca da relação de Deus com o seu povo. E dentro dessa linha de interpretação dispensacionalista, né, o que é apresentado é um Deus humanizado, um Deus descaracterizado, destituído dos seus atributos de soberania, onisciência. É um Deus que está lutando como se fosse um homem para fazer o seu plano dar certo. E ele vai de fracasso em fracasso, como nós vamos ver, tentando fazer o homem ser salvo, fazer com que o homem e a sua criação então dê certo. A linha dispensacionalista, basicamente, ela trabalha, e existe aí algumas linhas dentro do dispensacionalismo, né? Particularmente três aí, né? Que é o ultra, o neo e o clássico, mas todos eles têm essa fundamentação de fazer essa dicotomia, né, entre Israel e a igreja, como dois povos, como se Deus tivesse dois planos, o plano A e o plano B. Como um não deu certo, ele foi fracassando de tempo em tempo nessas sucessões de provas que Deus estabelece para o seu povo, e você vê a falha nisso, nessa compreensão dispensacionalista, porque depois do pacto das obras, em que o homem cai, em que o homem peca, o que a nossa confissão vai dizer? O que a Escritura vai dizer? Que o homem, a partir daí, ele se tornou totalmente indisposto, incapaz de cumprir perfeitamente. Ele não tem mais a retidão original, né? Ele não tem mais condições de cumprir por si só os requerimentos da lei de Deus, para que então pudesse satisfazer a justiça de Deus, então ter paz com Deus. E dentro dessa linha de interpretação, o que há depois da queda é uma são sucessivas tentativas de Deus de trazer o homem à salvação. E aí, normalmente é dividido em 7 dispensações, que é a dispensação inicial, da inocência, da consciência, a segunda, governo humano, promessa, lei, graça e o reino, que é a ideia do reino milenar. Então, parte daí, depois da queda do homem, Deus apaga, né? Passa a borracha ali, vamos de novo, mais uma, vou dar mais uma prova. A linhagem dispensacionalista é assim: apaga-se aquilo e dá-se um novo ambiente, uma nova situação, aquilo já passa, e ele vem então com uma nova prova, a fim de que o homem obtenha perfeita obediência. Isso não se sustenta diante das Escrituras, porque, como nós estamos vendo, tudo a partir daí é graça. Deus se apresenta ao homem, Deus diz como será, tudo já está prefigurando para Cristo, que seria aquele que iria cumprir toda a justiça por ele. Então, essa linha aí,
só trazendo assim a título de curiosidade, né? Ela surge aí por volta do ano de 1800 ali, com um homem chamado John Nelson Darby, né? Que a gente já vê que a coisa não pode dar certo, né? Ele se afiliou a um grupo de estudantes da Bíblia que tinha aversão a qualquer tipo de estrutura eclesiástica. Eles não gostavam de igreja. Falou de estrutura onde tinha um ministro, onde tinha um culto estipulado ali dentro dos conformes, eles não gostavam, né? Eles tinham aversão a isso. Então eles se reuniram, então eles começaram a imprimir uma nova forma hermenêutica de interpretação das escrituras, desconectados da nossa tradição, do ensino comum, da fé consensual do povo de Deus em todo o período da história da igreja. Aquele conhecimento sadio que a igreja foi construindo diante dos ataques e diante das necessidades. Então eles se divorciaram disso e eles começaram a imprimir uma nova linha de interpretação a parte disso. Deu nisso. Dispensação, lembra, que dicotomiza o povo de Deus. Deus foi tentando, não deu certo. Quando chega no momento, ele desiste da sua agenda com Israel, então funda a igreja, o povo do Novo Testamento, né? E aí passa a caminhar por aí. Ou seja, exatamente isso que nós estamos falando. Deus vai de fracasso em fracasso dentro dessa linha, né, dispensacionalista, tentando fazer seu plano de salvar o homem dar certo. Né? Só que essa ideia, essa linha, ela não se sustenta. Abra Atos, capítulo 20, verso 28. Interessante a gente falar sobre isso, porque isso aponta para a forma como a estrutura da nossa confissão percebe o ensino bíblico sobre a forma como Deus se relaciona com o seu povo por meio de pactos. E a gente sabe que depois do pacto das obras, que o homem falha, Deus se apresenta a ele, é graça, desde o Antigo Testamento, de lá para cá, desde Gênesis, da queda é graça. Mas veja que interessante, desconstruindo essa ideia dispensacionalista, veja que interessante, Atos 20, verso 28, vai dizer: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A questão que fica, a pergunta que fica com relação a isso como que os crentes do Antigo Testamento, como que os crentes dessa antiga administração seriam salvos, se não pelo sangue de Cristo? A gente tem que saber que a igreja de Deus, ela é composta por todos, né, por todos os eleitos de Deus em qualquer tempo e que está sob o pacto da graça. Caso contrário, eles teriam que ser salvos por outro meio que não Cristo. Cristo, então, dentro dessa perspectiva, Cristo só seria o Salvador da igreja do Novo Testamento, dentro dessa hermenêutica, não é? Mas quando nós olhamos para essa estrutura da aliança, do pacto de Deus com o seu povo, nós vamos ver que todos os crentes que vieram antes de Cristo, eles viveram crendo na promessa de Deus, aguardando a consumação, a vinda daquele que foi prometido, que iria então cumprir todos os requisitos da justiça e da lei de Deus. Então, e quando Cristo chega, quando Cristo nasce, vive uma vida de perfeita obediência, então isso é consumado, né? É por isso que o texto vai falar: a igreja de Deus é a soma de todo o povo de Deus que vive em todos os tempos, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E embora essa expressão pacto da graça não seja encontrada aí na Bíblia, dentro desses termos, nós vamos perceber que as Escrituras atribuem, e essa é a nossa construção aqui, a Escritura
atribui unicamente a Jesus Cristo a salvação dos crentes que viveram antes da sua encarnação. O desenvolvimento da Escritura em torno disso. E um texto que pode nos esclarecer, traz isso bem claramente diante dos nossos olhos, é o texto que está lá em Hebreus capítulo 9. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 9, verso 15. Vou ler para a gente adiantar e ganhar tempo. O texto vai dizer: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança que eles têm sido chamados. Esse versículo aponta para duas questões cruciais que nós devemos observar aqui e ter atenção. Primeira, todos os homens estão debaixo do pacto de obras em Adão. Todos os homens nascem debaixo dessa realidade. E a segunda mas apenas os eleitos se tornam participantes do pacto de graça. O fato é que nos dois tempos, nesses dois momentos, nas duas administrações, os homens nascem sob as penalidades impostas pelo primeiro pacto, o pacto das obras. E essa é a condição até mesmo dos eleitos, até que pela graciosa obra do Espírito Santo eles creiam, se arrependam e se arrependam do seu pecado. Então, esse versículo aqui, ele vai mostrar, ele afirma não somente que a redenção realizada por Cristo sobre a nova aliança redime as transgressões cometidas antes dele sob o pacto das obras, que é a primeira aliança, mas afirma também que os santos do Antigo Testamento recebem, como nós, os benefícios da salvação em Cristo Jesus, que é a herança eterna. O interessante aí, para nós olharmos isso, e que deixa isso muito claro diante dos nossos olhos, é percebermos aí a ideia do particípio perfeito aí no grego, essa estrutura grega, particípio perfeito, dos que são designados como aqueles, que a gente acabou de ler, aqueles que têm sido chamados, para a gente entender essa ideia do particípio perfeito, ele significa o estado presente resultante de um fato passado. Tá? Essa estrutura dele aponta para isso, algo que aconteceu e cujos eventos ainda são sentidos. Ou seja, os que têm sido chamados, são os herdeiros da vida eterna. Eles foram chamados por Deus depois que a primeira aliança foi violada. E eles continuam sendo chamados e continuarão sendo até que seu número seja completo. Ou seja, todos aqueles que têm sido chamados por Deus e que têm respondido com fé, pela fé, eles estão no pacto da graça e recebem a eterna herança que foi prometida. Pode falar. Maravilha, perfeito. Veja, o que está como base aí para isso é a ideia de que agora, todos que nascem e que nasceram nesse período,
né? Mesmo no Antigo Testamento, eles nascem dentro das consequências, né? Eles nascem debaixo daquelas consequências impostas ali pela quebra do primeiro pacto ali. Então o anseio, a fé, a esperança desse povo cresce, se desenvolve no tempo, na esperança de Cristo Jesus. Os crentes do Antigo Testamento, eles não eram salvos pelas suas próprias obras. Eles não eram salvos pelas suas próprias obras, eles eram salvos, isso a gente vai ver Romanos, Paulo falando isso, né? Como o crente Abraão foi salvo pela fé. Fé em quem? Cristo Jesus. Não existia um outro meio à parte de Cristo em que os crentes poderiam ser salvos. A diferença é que eles estavam do lado de lá da cruz, olhando para cá, esperando, aguardando, conduzindo sua vida. Enquanto isso, sim, que é o que a confissão vai dizer, enquanto eles aguardavam, eles cumpriam todas as ordenanças que Deus estabeleceu para que eles fossem ensinados a aguardar, a olhar, a esperar o sangue do Filho de Deus que seria derramado. Então eles finalmente não precisariam mais cumprir todos aqueles requisitos, né? Todas aquelas cerimônias. Então tudo isso aponta para Cristo. Eles estavam do lado de lá, olhando e aguardando. Nós estamos do lado de cá, né? Depois desse evento, e olhamos para trás e cremos naquele que veio. Então, dentro dessa estrutura, veja o que Efésios, o texto lá no primeiro capítulo de Efésios, versos de 3 a 14, vai dizer: olha como o apóstolo coloca essa realidade diante dos nossos olhos. Isso fica muito claro estampado aqui. Efésios 1, de 3 a 14. Vai dizer assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Este é o resgate da sua prosperidade, em louvor da sua glória. Veja como isso é colocado diante de nós magnificamente pelo apóstolo. Ou seja, o texto de Efésios diz que não somente fomos eleitos antes da fundação do mundo, mas fomos eleitos nele, em Cristo. Ou seja, Cristo é eternamente eleito para essa concretização perfeita no tempo. Ele também é eleito juntamente com o seu povo para essa concretização. Ele que levaria isso a cabo. E é por isso que é importante, né, essa hermenêutica. Por isso a hermenêutica, ou seja, o processo de interpretação correto das Escrituras, da revelação de Deus, é uma matéria importante e vital no estudo dos pactos, pois a história da redenção não pode ser uma questão de perspectiva, de pontos de vista.
E aí, citando um comentarista de Antigo Testamento, ele vai dizer que o pacto de Deus com o seu povo, no curso da história, não pode ser visto considerado a revelia, mas por meio de um honesto e cuidadoso relato linear, continuado, da realidade intencional de Deus ao revelar seu propósito da criação, queda, redenção e consumação. Tudo deve ser visto dentro desses 4 aspectos, ainda que no tempo fossem sendo progressivamente desenvolvidos. Deus os tinha em mente, todos, Deus os tinha plenamente em mente ao dizer: haja luz. O homem não está escrevendo a sua história de forma que ele está construindo algo à parte do que Deus de antemão decretou para que acontecesse. Isso não está acontecendo. Tudo que no tempo ocorre, tudo que no tempo acontece, está no mais absoluto controle da providência de Deus. Deus assim decretou de antemão. Isso então no tempo acontece. E a gente tem que olhar para essa perspectiva da criação, queda, redenção e consumação. Quando Deus diz haja luz, tudo isso estava no propósito de Deus. Isso não perde, isso não passa desapercebido por Deus. Então isso é importante para que a gente tenha uma visão, uma compreensão do pacto de Deus, que é a forma como Ele estabeleceu o seu relacionamento com o seu povo. Com o seu povo. E negar isso seria o mesmo que negar os atributos do Senhor. Veja o ponto aí disso que nós estamos falando na carta de 2 de Timóteo. Abra 2 de Timóteo 1, 9 a 11. Quem achar pode ler, por favor. Perfeito, né? Interessante aqui, porque nesse texto, isso nos foi dado, mas manifestado agora. Manifestado. Aí você pega a carta de Hebreus, capítulo 4, no versículo 2 e no versículo 6, vai falar que as boas novas foram pregadas no Velho Testamento. Sim. Perfeito. Dentro desses pactos, o Evangelho estava sendo anunciado dentro do plano divino da promessa de Deus, que ia se manifestar no tempo dele, conforme ele passa da sua vontade. Perfeito. É interessante, né? É interessante porque dentro dessa construção que a gente olha para o Antigo Testamento, isso é progressivamente dado. Isso vai apontando para Cristo. Essa revelação ela vai crescendo, em todo o ambiente, em todo o conduzir da história, isso vai progressivamente crescendo até que então, na plenitude do tempo, e Deus estabeleceu isso para que isso convergisse, como no texto que a gente leu anteriormente, convergisse nele, em Cristo Jesus. Então, durante o Antigo Testamento, em todos os atos, em todas as cerimônias, em tudo que estava acontecendo ali, o povo de Deus estava sendo exercitado para isso. Eles estavam sendo instruídos, ensinados por meio de encenações, para que eles olhassem e aprendessem a confiar em Deus e a esperar na salvação prometida. E aí entra o texto que o Diácono Lucas colocou. Quando aquilo se concretiza, os crentes, os verdadeiros crentes, estavam nessa fé, nessa esperança, eles falam: olha, meus olhos viram, a salvação de Deus está aqui.
Isso é muito magnífico. Ou seja, continuando aí, para a gente conseguir terminar, Deus então está graciosamente chamando o seu povo à salvação desde que eles caíram, e é exatamente por isso que nós compreendemos que é um pacto de graça. Graça revelada ao seu povo. Esse pacto da graça, esse pacto de graça no Antigo Testamento, ele foi administrado, como aí na confissão nós temos, por meio de tipos, sombras, figuras e sinais que apontavam para Cristo como representante do seu povo no pacto da graça. E ele vai dizer: sob a lei foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão, do cordeiro pascual e de outros tipos e ordenanças dados ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo que havia de vir. Veja Hebreus 10, abra Hebreus 10, verso 1, para que a gente possa tratar sobre isso baseado no texto das Escrituras. Quem achou pode ler. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito e ofertante, como os meios de sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Percebem? A colocação do autor aos Hebreus, tratando sobre isso e falando já ao povo de Deus nessa nova administração, como ele coloca como uma representação que apontava para algo maior e definitivo, que quando chegasse então aquilo estaria de fato consumado. Ou seja, no Antigo Testamento nós temos as sombras que tipificavam e prefiguravam aquilo que estava caminhando para a manifestação plena. Pois não? Só um comentário antes que você pule para o próximo. Legal. É interessante porque nós, como cristãos, né, da nova dispensação, a gente pode até chegar a pensar, mas como aquilo era suficiente para aqueles cristãos, né? Você tem trabalhado isso muito bem, mas as cerimônias que a gente tem hoje no nosso culto, elas têm esse caráter, né, de apontar para o futuro. Então, por exemplo, a ceia do Senhor, ela apontava para o sacrifício de Cristo, mas tem para a ceia que a gente vai ter eternamente com Cristo quando ele voltar a buscar a sua igreja, ou a questão do batismo, né, dentre outras coisas que ele significa, né? Nós seremos perfeitamente purificados quando Cristo voltar a buscar a sua igreja. Então, assim, não é novidade, isso é, como você falou, né, a progressão, a revelação é feita de maneira progressiva, e esses ciclos eles se repetem, né? A maneira como o Senhor Deus se comunica, como ele mostra o futuro, né? Então, só para ilustrar, talvez, né, eu sei que não vai acontecer, mas talvez a gente na eternidade olhe para a Escritura e fale: bom, mas a Escritura parecia tão suficiente, hoje ela é só entendo o que eu quero dizer. É só algo que hoje eu tenho um conhecimento muito mais profundo, porque eu tenho o Espírito perfeitamente, o pecado não habita em mim. Então isso não é algo que está distante da gente. Na verdade, é a nossa realidade hoje também. Que a gente vive esperando uma outra promessa da volta de Cristo Jesus. Isso aí. Não É muito bom. Outra coisa, não há nada de novo debaixo do sol. Mais ou menos a mesma realidade que a gente vive. Muito bom. É por aí, né? A gente, embora a gente tenha os efeitos disso, da obra de Cristo, né, perfeita, nos livrando da culpa, né, da culpa do pecado, cancelando a nossa dívida diante de Deus, nós aguardamos ainda, né, a conclusão, a consumação de tudo, onde nós seremos livres da presença do pecado, o que embota, o que embaça ainda muita coisa, que a gente consegue, a nossa percepção ainda fica bem debilitada. Mas, enfim, dentro do desenvolvimento do Antigo Testamento, a linguagem bíblica das figuras e realidades tipificadas ali vão fornecer informações verdadeiras. O pastor falou sobre algo aqui que é muito interessante, né?
aqueles sinais, aqueles símbolos, aquelas figuras, os tipos ali do Antigo Testamento, eles informavam, eles davam informações verdadeiras, que apontavam para algo significativo, e ainda que não de forma perfeita e final, mas elas eram suficientes para conduzir os crentes à fé no Messias que viria. Então, toda aquela representação, toda aquela encenação, olhando assim, podemos dizer assim, elas serviam para fornecer aos crentes do seu tempo informações verdadeiras, firmá-los numa fé verdadeira naquilo que viria. E é isso que nós encontramos por todo o Antigo Testamento. Essa linguagem, a figura, o tipo, aquilo que é menor, mas que estava funcionando ali como essa tipificação que apontava. Veja que interessante, abra João, Evangelho de João 6, verso 32. Jesus chama a si mesmo de verdadeiro pão e relaciona o pão do deserto, o pão do deserto a ele mesmo. Veja, verso 32, capítulo 6 de João, verso 32 e 33. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Veja, importante aqui, porque nessa questão dentro de tipologia, às vezes as pessoas levam para um outro lado. Então é importante a gente ver que o pão não era uma versão menor de Jesus ali, não era uma versão menor, mas apontava para isso, apontava para ele. Da mesma forma, o sangue de bodes e de touros não são, ou não tem o mesmo valor, não são o sangue de Cristo, mas dentro da estrutura em que eles foram ordenados, eles prenunciavam e retratavam Cristo. Eles estavam ali servindo a esse propósito de Deus, de massificar na mente do seu povo, de apontar o caminho ao seu povo, e toda a estrutura do Antigo Testamento cresce dentro dessa perspectiva messiânica. E todas as promessas, profecias, sacrifícios e ordenanças do Antigo Testamento vão montar a base sobre a qual o Novo Testamento será erguido. E essa estrutura no Antigo Testamento funciona como instrumentos projetados por Deus para revelar Cristo e seu reino de maneira suficiente. Mas veja aí a questão que nós temos aqui. Isso é interessante, porque o sangue dos animais era exigido para a purificação, não é isso? Não é isso que nós temos lá no Antigo Testamento? O sangue dos animais era exigido para a purificação, mas em contrapartida, abra aí Hebreus 10. Contrapartida, o autor do Novo Testamento vai dizer: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Diante dessa realidade, nós podemos ver, e isso fica claro diante de nós, podemos ver a sabedoria de Deus na revelação progressiva do seu plano redentor, onde inicialmente todo esse sistema foi projetado para ensinar os israelitas sobre a expiação substitutiva e a remissão de pecados por meio do sangue. Vocês entendem essa questão? Por isso que o autor do Hebreu vai falar: é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Sim, mas isso ao mesmo tempo era exigido deles. Então, dentro de toda essa encenação, toda essa representação estava apontando para Cristo, que é
o sangue purificador, o que definitivamente iria cobrir aquilo que lá no Éden foi representado, essa cobertura, esse proto-evangelho revelado lá. Ali Deus cumpre cabalmente, cobrindo o seu povo da culpa herdada lá no Éden, na desobediência do primeiro pacto, do pacto das obras. Ali Deus finalmente cumpre. Então o povo pode olhar e ver tudo aquilo que eles estavam fazendo como essa representação em Cristo tem o seu fim consumado. O Senhor Jesus, ele debatendo com os fariseus, né? No 8, 56, ele falou que Abraão não viu o seu dia de ser eleitor. Quando existia uma função de amizade, o próprio Jesus. Deus providenciaria o cordeiro da ação, né? Também, esse cordeiro é uma forma de forma estatística. Então, Jesus, esse cordeiro de Deus Tira o pecado. Ele é o cordeiro que tira o pecado. Perfeito. Muito bom. Então é isso. Dentro dessa perspectiva que tu falou, o texto que a gente leu aí, o último de 10, tem uma expressãozinha ali que você acabou dizendo aí no final do capítulo 10, mas assim, nunca jamais pode tornar perfeitos ou verdadeiros. E essa palavrinha nunca jamais na escritura tem significado, porque ele fala assim: dos teus pecados jamais eu livrarei. Né? O sacrifício de Cristo ele é tão perfeito que ele olha para o seu povo e vê a perfeição que ele criou por causa do seu sacrifício, do seu sangue derramado. E ele jamais, como diz a Escritura, jamais o teu pecado me livrarei. Passou, é uma oferta perfeita. Né? Isso é fantástico, né? Você ouvir isso e meditar nessas coisas. A paz que isso te dá, que não depende de você, nunca vai depender. Sim. Né? É realmente um sacrifício, uma graça dada, oferecida, que a gente só tem que agradecer e pedir a Deus que nos concede. Perfeito. É isso. A gente vê, quando a gente olha para o Antigo Testamento, tudo isso lá representado, né, na antiga administração. A gente sabe que então ela serviu, como a própria confissão coloca, né, ela serviu eficazmente aos propósitos divinos para conduzir os crentes do Antigo Testamento à fé e à edificação. A fé e a edificação, né, nessa esperança. E é isso que nós temos aí na parte final, para a gente conseguir terminar até meio-dia e 30, 12h30. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna. Essa dispensação chama-se o Antigo Testamento. Certo comentarista da confissão, ele vai dizer o seguinte: no Antigo Testamento, o pacto era administrado por promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão e Páscoa. No Novo Testamento, a promessa, as profecias e os sacrifícios realizam-se consumadamente em Cristo Jesus. A circuncisão e a Páscoa perdem seu aspecto tipológicos, e o batismo e a ceia assumem um papel de meio de graça para conduzir o povo de Deus nessa fé. O ponto aqui, para a gente fechar, para a gente concluir essa sessão, o ponto aqui é perceber que a antiga dispensação, ou a antiga administração divina, ou seja, no Antigo Testamento, a administração no Pacto da Graça no Antigo Testamento, não é um erro no plano divino,
como essa linha dispensacionalista que nós falamos aqui tenta trabalhar, tenta pôr, né? Não é um erro no plano divino, e que a nova foi dada para suprir uma falha ou deficiência na antiga, no sentido de que ela deveria cumprir um propósito e falhou. Olha o que a confissão vai dizer: por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna. Então a gente tem que perceber isso aqui, né? E olhar para dentro desse sentido, porque afirmar isso seria o mesmo que atribuir falha ao decreto e ao plano eterno de Deus. Seria o mesmo que atribuir falha ao plano de Deus. A administração do pacto da graça no Antigo Testamento, por meio das sombras, figuras, sinais, foi dada como parte do processo de revelação que Deus quis dar de si mesmo, do seu propósito ao homem. Isso faz parte do seu propósito revelacional, faz parte disso. E assim foi. Os crentes do Antigo Testamento foram salvos mediante a fé em Cristo Jesus, e toda essa administração está debaixo dessa intenção de Deus para conduzi-los a isso, na fé do Messias que viria. E nesse sentido, a antiga dispensação cumpriu cabalmente os decretos de Deus de se revelar progressivamente ao seu povo, e Deus serviu o seu propósito em cada ato dessa administração, chamando seus eleitos, consolando-os na esperança do Messias e também edificando-os na fé universal do povo de Deus. O povo do Antigo Testamento cria que eles seriam salvos por Cristo Jesus. O povo do Novo Testamento, nós, na Igreja de Cristo também, juntos, unidos à Igreja do Antigo Testamento, cremos que nós só podemos ser salvos por Cristo, não por obras, não por mérito humano, mas pela graça revelada de Deus em Cristo Jesus. Nós cremos no único Deus da graça, que realiza o seu plano remidor, não de fracasso em fracasso, como a linha dispensacionalista coloca, mas de revelação em revelação, começando com o primeiro Adão e consumando-se no segundo, Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça de Deus revelada desde o início da história até o final. Mark Lloyd Jones, ele vai falar: tudo na vida cristã é graça, do início ao fim. Do início ao fim. Nós estamos unidos. Deus tem um povo. Nós estamos unidos sob esse mérito de Cristo. Confiamos em um só Salvador, o Deus que encarnou, cumpriu todos os requisitos da lei que era exigido do seu povo e nos apresenta diante de Deus como filhos amados e inculpados. É por isso que nós fazemos parte dessa igreja invisível, né? A igreja do Deus eterno em todos os tempos, porque nós fazemos parte desse pacto de graça. Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento em que nós tratamos desse assunto. Ó Deus, muito ainda teria a se dizer, a se tratar aqui. Nós gastaríamos dias, meses, tratando de um assunto tão elevado como esse, Senhor, contemplando a maravilha da sua sabedoria eterna revelada no tempo, progressivamente, ó Deus. Nós nos curvamos diante da sua grandeza, diante da sua sabedoria, diante do seu amor e diante da sua graça revelada ao seu povo. E nós te agradecemos, ó Pai, por Cristo Jesus, nosso Salvador, porque se tudo isso estivesse a cabo de nós mesmos, certamente nós estaríamos eternamente perdidos. Te louvamos, ó Deus, pelo pacto de graça que o Senhor estabeleceu na eternidade em Cristo Jesus, e que no tempo tu consumas, ó Deus, na morte, no nascimento,
vida, morte e ressurreição de Cristo. Nós te agradecemos por fazer parte desse povo, o povo da aliança do Senhor em Cristo Jesus. Fica conosco no restante desse dia, é o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, só para finalizar,